Falando nesse assunto desde o início do programa, foi comentário de Levi Vasconcelos no primeiro tempo dele conosco hoje, é o novo aumento das tarifas de pedágio com operação comandada pela Via Bahia, que tem gerado críticas, sobretudo no meio legislativo. O deputado estadual Tiago Correia, que é do PSDB, presidente do PSDB aqui na Bahia, é um deles. Ele defende inclusive a suspensão da cobrança. O parlamentar diz ainda que a Via Bahia não cumpre as contrapartidas que precisam ser oferecidas com a prestação do serviço. O deputado estadual e presidente do PSDB na Bahia, Tiago Correia, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês. O senhor defende a suspensão da tarifa ou desse aumento que está em vigor a partir de hoje, mas isso é muito mais uma vontade do que algum recurso jurídico que possa ser colocado em prática, deputado? Jefferson, até é interessante você colocar os recursos jurídicos, porque a Via Bahia é campeã em todos os recursos jurídicos que foram perpetrados contra ela. É interessante, inclusive foi alvo de afirmação de um dos membros da Via Bahia, em uma das reuniões em Brasília, que eles tinham uma banca de advogado muito forte. Mas o importante é lembrar e fazer uma retrospectiva dessa concessão pública, que é bom que todos saibam que é uma concessão pública federal. Nós temos na Bahia outras concessões de rodovias, exemplo do Litoral Norte, vai aí, passa por Praia do Forte, que é uma concessão estadual, é uma rodovia estadual, temos o Ciaeroporto, enfim, outras concessões estaduais, mas a única federal que nós temos é a concessão da BR-116 e 324, que é essa concessão da Via Bahia, que é uma concessão que foi assinada, esse contrato, em 2009. Imagine, já são 14 anos que esse contrato foi assinado, e desde o seu início, eu costumo dizer, a Via Bahia não corresponde ao que está previsto em contrato. Basta lembrar que existia um prazo determinado para o início da cobrança do pedágio, depois que o contrato foi assinado, e que era também condicionado a uns trabalhos que no contrato são chamados de trabalhos iniciais. A Via Bahia precisaria realizar aqueles trabalhos iniciais, inclusive as praças de pedágio, entre outros diversos trabalhos, para depois começar a cobrar o pedágio em uma data específica. O que é que acontece? Ela consegue começar a cobrar o pedágio antes do prazo previsto em contrato e sem realizar os trabalhos iniciais. Então, ela já inicia descumprindo o contrato. Posterior aos trabalhos iniciais, existiam as obrigações posteriores, que eram a relação de obras que deveriam ser feitas, que também se arrastou por anos, nenhum prazo foi cumprido, e a Via Bahia foi empurrando. Inclusive, algumas dessas obrigações posteriores aos trabalhos iniciais até hoje não foram realizadas. E depois dessas obrigações posteriores, que aí eu posso depois, se quiser, relatar, tinham as duplicações que no contrato existiam as duplicações obrigatórias, que ela já tinha que começar a duplicar em determinados prazos, e tinham as duplicações condicionadas. O que era isso, Jefferson? A partir de determinado número de veículos transitando por aquele determinado trecho, aquele trecho deveria ser duplicado. Basta dizer que essas condicionantes foram atingidas em 2010, 2011 e 2012. Então, desde 2012, toda a rodovia, principalmente a BR-116, deveria ter sido iniciado seus trabalhos de duplicações, e nós não vemos isso. E o que acontece é a Via Bahia entrando com ações na justiça, postergando o início dos trabalhos, argumentando que ela entende que está sendo prejudicada pela não atualização do preço, mas o passageiro vem pagando aí há quase 13 anos pedágio e não tem as contrapartidas. Então eu pergunto, qual a justificativa, já que ela está brigando na justiça, não está fazendo o que deveria, não estão fazendo as contraprestações por conta de falta de entendimento, e o usuário recebe mais um aumento de tarifa. E eu lhe pergunto, por que nós vamos pagar a tarifa? Se as condicionantes do contrato, se o que a população espera não está sendo ofertado à população. O que acontece é que a Bahia ficou de fora
da duplicação, principalmente da 116, pelo governo federal, que fez em diversos estados, e na expectativa que essa concessão duplicaria a rodovia, já se foram em 14 anos que nós ficamos para trás, estados vizinhos com a BR-116 duplicada, e na Bahia a gente pagando pedágio e não temos a duplicação. Então é uma verdadeira falta de vergonha dessa empresa com o usuário baiano. A gente realmente fica assim perplexo com os posicionamentos da justiça, porque realmente é um contrato que já deveria ter sido extinto há muito tempo e uma multa muito alta deveria ser aplicada para reaver pelo menos uma parte desses recursos que o cidadão baiano pagou nas praças de pedágio. Deputado, diante desse cenário, o senhor coloca aí, não é, várias obrigações que não estariam sendo cumpridas pela Via Bahia. Houve, inclusive, um movimento na Assembleia para a criação de uma CPI, a CPI da Via Bahia, que não foi adiante a ideia. Parece até que se concluiu que a competência não seria dos deputados estaduais, uma vez que é uma concessão federal, deveria ser discutido lá no Congresso Nacional. Mas a pergunta que eu te faço é, o que mais pode ser feito da parte dos deputados estaduais, da Assembleia Legislativa, nesse empenho de ter da Via Bahia as contrapartidas previstas em contrato e ter um serviço minimamente prestado em boas condições? É isso, Jefferson. Foi apresentado um pedido de CPI para a investigação deste contrato, e como eu falei, é uma concessão federal, um contrato federal, então não é competência da Assembleia Legislativa investigar esse tipo de contrato, caberia à Câmara Federal. Então, esse pedido de CPI foi negado pelo setor jurídico da Assembleia Legislativa. Nós não temos realmente competência para investigar esse contrato, mas foi dado entrada em um novo pedido de CPI, não para investigar o contrato, mas para investigar a contraprestação do serviço no estado da Bahia, e aí sim é competência nossa. E esse pedido de CPI foi apresentado pelo deputado Marcinho Oliveira. Ele está tramitando na casa, já chegou à mesa diretora, nós estamos aguardando o posicionamento do jurídico da casa para ver se realmente vamos poder avançar nessas investigações. Mas, paralelo a isso, nós estamos promovendo os debates, estamos realizando audiências públicas, fomos a Brasília mais de uma vez, já fomos à NTT, que de fato é a gestora, se podemos assim dizer, desse contrato, que é a Agência Nacional de Transportes, e pressionados os deputados federais também, e os membros do governo. Afinal de contas, foi um contrato que foi assinado num governo ainda do PT, nós temos um novo governo do PT agora, então o governo federal precisa também se debruçar sobre isso, e é preciso que haja essa pressão, essa cobrança, porque o silêncio só favorece aos ruins. Então, precisamos realmente nos unir, a Assembleia está unida, convocamos recentemente, no mês passado, mais uma vez o presidente da Via Bahia. Ele não veio, mandou um representante e nós suspendemos a reunião, porque já estivemos, inclusive, com esse mesmo representante em Brasília, que apresentou assim, justificativas muito infundadas. A justificativa foi por conta da crise, depois foi por conta do Covid, mas como eu aponto, o contrato vem sendo descumprido desde 2010, quando não havia crise, quando não havia Covid, como eu falei. As condicionantes para as duplicações em 2010, 2011, 2012 foram atingidas, e ele coloca uma crise depois. Então, realmente, o que a gente vê é muita falta de vontade, falta de vergonha, eu diria. Eles chegaram a afirmar que tinham mais de 8 bilhões de reais em caixa, fruto dos pedágios pagos pelos baianos, e que estavam aguardando aí para ver se iriam entrar em entendimento com a NTT para poder investir esse dinheiro na rodovia. É o questionamento que eu faço. Vamos aguardar ele investir e a gente volta a pagar o pedágio. Não justifica o cidadão baiano estar fazendo uma poupança para uma empresa que não tem tido o mínimo de cuidado, mínimo de seriedade com a Bahia e com os baianos. Deputado, bom dia, Ernesto aqui. Deputado, como o senhor disse, esse contrato já começou com muitas reclamações. Na região de Vitória da Conquista, que o senhor atua também, existe um movimento organizado da sociedade lá na região
que é o Duplica Sudoeste, né, Isso, nosso amigo Zé Maria Caires, né, isso, muito atuante. Que é muito atuante. Sim, participa de todas as reuniões, Isso. manda mensagem, às vezes traz informações que nós nem conseguimos ele ter, está mais porque atualizado, ele tem relações também. é verdade. Tá. E é um movimento que, anos antes, foi decisivo também para que houvesse um investimento no novo aeroporto Vitória da Conquista. Mas se conseguiu decolar aquele projeto do aeroporto, mas essa história da BR-116 parece que se arrasta aí há muito tempo. E eu queria lhe perguntar o seguinte, deputado, já houve a mudança dos controladores da Via Bahia, né? Não são os mesmos controladores de antes, agora me parece que é um fundo de investimentos de servidores públicos, inclusive do Canadá. Mas a empresa alega sempre um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Mas por que não larga o osso, deputado? É um bom negócio se escorar na justiça, conseguir reajuste de tarifa e, ao mesmo tempo, não executar o serviço, termina sendo um bom negócio. Não cumprir o contrato, é isso que a gente está vendo? Ernesto, bom dia. Suas colocações são perfeitas. Primeiro dizer que esse movimento em Conquista, capitaneado pelo Zé Maria, realmente ele tem se dedicado muito ao assunto, eles estudam, acompanham, participam das reuniões, já foram a Brasília, já vieram a Salvador. E é o que eu falo, nós precisamos estimular a sociedade civil a participar, a fazer pressão, porque, de certa forma, tira as pessoas da zona de conforto, não só a empresa, mas também a sociedade política e a sociedade administrativa, o governador, o presidente. Nós temos um ministro que é baiano, ora, que poderia estar mais atuante nesse assunto tão sério. E como você bem falou, é um contrato que apresenta problemas desde o seu início. Foi arrematado por um grupo espanhol à época, esse contrato. Viram que o contrato era praticamente inexequível, que era ruim, conseguiram vender esse contrato para um fundo de pensão canadense, que não tem nada a ver o fundo, é um investimento que o fundo fez, eu não sei quem foi que fez essa análise para eles, mas o que você falou, é um bom negócio arrecadar diariamente, não passa, as catracas não param, e a empresa dizer, não vou fazer nenhuma obra agora, não vou fazer nenhum investimento, vou tentar me resolver, mas enquanto isso eu vou fazendo uma poupança. Imagine a Bahia e os baianos bancando uma poupança de uma empresa privada que não cumpre as suas obrigações contratuais e diz estar aguardando uma revisão de tarifa de contrato que deveria ter acontecido. Ora, se ela não fez nenhuma prestação, por que está tendo tarifa? Então, esse é o meu questionamento. Por que a gente vai pagar se eles não estão fazendo nada? E, além disso, um aumento em cima do pagamento. Então, é totalmente injustificável. A gente fica realmente revoltado com a impotência que temos, até por sermos deputados estaduais, não temos realmente essa competência de instalar essa CPI, de fato, fazer uma investigação a fundo para tentar entender por que a Via Bahia vem fazendo isso e como é que ela vem conseguindo, como você falou, essas sucessivas vitórias na justiça sem que a população tenha o seu direito preservado. Bom, saídas, deputado, temos ou só nos resta, como disse Jefferson, chorar no pé do caboclo? Eu acho que temos que manter a pressão, devemos continuar ingressando com ações na justiça. Quem sabe a gente pega um iluminado aí que entenda a gravidade desse problema. Realmente não podemos relaxar, não podemos deixar eles à vontade, como eles ficaram aí durante esses 14 anos, arrecadando dinheiro, cobrando pedágio, e a população silenciosa, passando na catraca e pagando, e acontecendo como aconteceu agora, aumento de tarifa sem nenhuma justificativa. Nós vemos a BR-324 com diversos problemas estruturais, buracos inclusive. Imagine uma rodovia pedagiada com buraco, em alguns trechos o acostamento com desníveis altíssimos, provocando acidentes. Recentemente, um pai e uma filha de moto vieram a morrer por culpa da concessionária, porque um caminhão passou um dia anterior, derramou lá brita na pista e eles deveriam limpar, e no dia seguinte essa moto veio, deslizou e foi atropelada por outro caminhão que vinha atrás, ceifando a vida de um pai e de uma filha, que o pai estava indo para o trabalho, a filha estava indo estudar, imagine. E esse é mais um caso de vítimas fatais
diversos outros acontecem, na 116, são recorrentes os acidentes. Na BR-324, é uma rodovia importante, onde já deveria ter sido construída a 4ª pista aqui na saída de Salvador há muito tempo, desde 2012, onde já deveria ter sido construída a 3ª pista em longa parte do trecho, e nada foi feito. O que nós vemos realmente nem a manutenção mínima sendo prestada. Aqueles 150 quilômetros entre Jequié e Vitória da Conquista, inaceitavelmente, às vezes demora 2h30, até 3 horas. Um absurdo, nós temos a Serra do Mutum, em trechos que os caminhões passam colados um do outro. Pouca oportunidade de ultrapassar. A largura mínima da pista, Agora, que é prevista em lei, não é em contrato, não, que é prevista em lei, ela é mantida. Então, assim, que era um trecho que já era para estar duplicado de Conquista até o sul da Bahia. Enfim, de Feira de Santana até o sul da Bahia já era para estar completamente duplicado. Como eu falei, existiam as duplicações obrigatórias em contrato, e existiam as condicionadas, que eram condicionadas a um fluxo mínimo de veículos, que foi atingido em 2010, 2011 e 2012. Então, em 2012, toda a BR-116 já tinha atingido o seu gatilho de duplicação condicionada, e nada foi feito. Agora, o senhor deu um dado que a empresa disse que tem 8 bilhões em caixa para investir. Esses 8 bilhões foi a afirmação deles quando tiveram na Assembleia, se eu não me engano, em março, acho que foi em março que nós o convidamos. E o argumento inclusive, começaria esse investimento agora no segundo semestre. Foi a afirmação que foi colocada para nós, deputados. Diz que a trava era uma decisão do TCU sobre os contratos. O TCU se posicionou recentemente. Liberou a pauta? O que não liberou? Ainda não. Existia uma indicação que estavam construindo uma solução de ampliar o prazo desse contrato, que eram de 25 anos, para acho que mais 5 ou 10 anos, e a partir daí a empresa começaria a fazer os investimentos, mas o que nós soubemos foi que vinha caminhando essa construção dessa solução, inclusive com a participação da NTT, e não andou. Não sabemos bem porquê, as informações são muito secretas, é muito estranho esse contrato. Eu diria, foi apontado como ministro Tarcísio e como depois pela própria TCU como o pior contrato de concessão do Brasil, e realmente eu digo que chega a ser inacreditável o que vem acontecendo com essa concessão. Deputado, o senhor tem destacado que a Via Bahia ganha todas na justiça, e aqui, sem entrar no mérito das decisões da justiça, tem aquela máxima, né, de que decisão da justiça a gente não questiona, simplesmente acata, mas o que tem provocado muita indignação. Inclusive, houve uma intenção, uma pretensão, melhor dizendo, de vocês, de deputados da Assembleia Legislativa da Bahia, de fazer um protesto lá na própria rodovia, na praça de pedágio. Na praça de pedágio, e foi impedido esse protesto também pela Justiça. Como é que o senhor encarou essa decisão? Qual foi a lição, digamos, aprendida com esse episódio, deputado? Jefferson, foi uma passagem totalmente assim, despropositada. Nós, como eu falei, tínhamos convocado e convidado os representantes da Via Bahia para participar de mais uma reunião na Comissão de Infraestrutura da Assembleia. Reunião essa marcada com mais de um mês de antecedência, acho que 2 meses de antecedência. E nós nos unimos e resolvemos convidar a população, como tem esse grupo lá de Vitória da Conquista, Zé Maria, convidar mais pessoas da sociedade civil para participar dessa reunião. Então, foi até a iniciativa do deputado Eduardo Salles, presidente da comissão. Ele propôs, vamos para a Praça do Pedágio. Uma semana antes da reunião, a reunião aconteceria numa terça. Na terça anterior, vamos para lá com panfletos informativos, distribuir aos motoristas que estão passando pela Praça de Pedágio. Primeiro, para trazer a população para essa reunião, que é uma reunião aberta, para mobilizar a imprensa a acompanhar também esse movimento e participar da reunião, para trazer os atores que poderiam ajudar a pressionar, a resolver o problema. Pasmem, a Via Bahia deu entrada, avisamos a Polícia Rodoviária Federal, a própria Via Bahia, avisamos a Polícia Militar que faríamos essa ação, que não era um protesto, uma ação informativa, como na Praça de Pedágio ficam muitas pessoas distribuindo panfleto de venda de apartamento ou de supermercado, sem atrapalhar o trânsito de forma alguma.
A pessoa parou na catraca, a gente entregaria esse panfleto, convidando para essa reunião. E a Via Bahia deu entrada na justiça, dizendo que nós faríamos uma mobilização para atrapalhar o trânsito, imagine, e a juíza proibiu a Assembleia Legislativa de cumprir o seu papel, a sua função, que é defender o povo baiano. Nós ficamos extremamente revoltados, todos os deputados, e como você bem falou, a decisão judicial se incumpre, não fizemos a nossa panfletagem, nossa ação informativa, que não era uma manifestação de forma alguma, e se fosse também seria mais do que legítima, mas não era. Nós, de fato, queríamos convocar a população e mobilizar a imprensa a participar dessa reunião. E a Via Bahia, no dia anterior, sendo que eles foram avisados, Polícia Rodoviária Federal avisada, todos os órgãos avisados, através de ofício, pela Comissão de Infraestrutura, e a Via Bahia, um dia antes da entrada na Justiça, mostrando o caráter dessas pessoas que não queriam essa mobilização. E é engraçado que no dia que nós faríamos essa mobilização informativa, houve uma manifestação de populares que colocaram fogo em pneu, justamente por a falta da ação da Via Bahia em fazer os acessos. Se eu não me engano, foi a Amélia Rodrigues, que travou a BR-324, causando engarrafamento por culpa da Via Bahia. Então, imagine, ela disse que nós iríamos causar engarrafamento, e o engarrafamento foi causado por falta de ações dela, e a população de uma determinada localidade, se eu não me engano, a Amélia Rodrigues fez uma manifestação, fechou a pista, porque são pessoas morrendo atropeladas, porque são carros que acabam se envolvendo em acidentes justamente pela falta da prestação de serviço que está prevista em contrato. Não estão pedindo nada fora do contrato. Agora, o pedágio, eles continuam cobrando. Aí, o questionamento que eu faço é esse: por que pagar o pedágio? E além de pagar o pedágio, por que pagar o pedágio com aumento? Então, realmente, é muita cara de pau, é muita falta de bom senso, e nós precisamos envolver a sociedade civil, como eu falei, sociedade política, pressionar os membros do governo estadual, pressionar os baianos que estão em Brasília para ajudar na solução desse problema. Deputado estadual Tiago Correia, que é presidente também do PSDB aqui na Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia, um feliz ano novo e até uma próxima, então. Jefferson, eu que agradeço a todos vocês, ao programa Isso é Bahia, Grupo à Tarde, por levar informação de qualidade, com responsabilidade à Bahia e aos baianos, eu diria até fora da Bahia. Então, nós é que agradecemos a possibilidade de participar e convidar todos vocês a continuar fazendo essa pressão para, quem sabe, um dia nós possamos ter uma rodovia de qualidade e entender que nós estamos pagando por esse serviço. Não é presente, ninguém está dando nada, não. A Bahia vem pagando há mais de 10 anos, diariamente, para ter essa rodovia de qualidade, que infelizmente ainda vem ceifando vidas e atrapalhando o desenvolvimento do nosso estado. Então, um abraço grande a todo o Grupo à Tarde, feliz ano novo para todos vocês e um 2024 de muitas conquistas. Muito obrigado. Mais uma vez, um abraço então para o deputado estadual Tiago Correia. Olha, a gente procurou a Via Bahia, levantando essas questões, essas cobranças. Convidamos a Via Bahia para estar aqui na bancada. Exatamente. Também hoje. A gente levantou todas essas questões, fizemos o convite, questionamos esse aumento que está em vigor a partir de hoje. E ela nos divulgou uma nota em que diz que, de acordo com a deliberação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicada no Diário Oficial da União de ontem, 26 de dezembro, a partir da 0 hora de hoje, quarta-feira, passam a valer as novas tarifas das praças de pedágio administradas pela Via Bahia, concessionária das rodovias BR-324 e BR-116. O reajuste é de 6% na BR-324 e 3,3% na BR-116. A correção, segundo a nota, reflete a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo no período e em conformidade com o contrato de concessão. Esclarece ainda que o reajuste autorizado pela agência em 25 de julho deste ano tinha o objetivo de corrigir a inflação do ano passado e deveria ter sido aplicado no último dia 7 de dezembro. Aliás, 7 de dezembro de 2022. O reajuste das tarifas de pedágio está previsto no contrato de concessão
e não está relacionado com as tratativas da concessionária junto ao Ministério dos Transportes e a ANTT, que avançam na direção da repactuação consensual do referido contrato de concessão. Aí, portanto, a nota divulgada para nós pela Via Bahia sobre o assunto. Muito bem, são 7h58 na Tarde FM.